Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo sobre drogas. Vamos ver mais alguns tipos de drogas e o que elas fazem, como a gente já falou ontem, com o nosso psicológico, com o nosso estado mental, né? Qual é o efeito delas sobre a nossa mente, sobre principalmente o nosso cérebro, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o etanol. O etanol, então, que é o álcool etílico, e é uma grande variedade de bebidas alcoólicas espalhadas pelo mundo, fazendo do álcool a substância psicoativa mais popular do planeta. Então vejam, pessoal, o álcool, né? Tudo inicia pelo álcool. Ele também é uma droga, ele também vicia e ele também vai trazer várias doenças que ao longo do tempo vão prejudicar, sim, bastante o nosso, principalmente o nosso sistema nervoso. Então, o álcool etílico ele é obtido por fermentação ou destilação da glicose presente em cereais, raízes, frutas. O etanol é consumido exclusivamente por via oral, né? Ingerindo realmente a bebida. Olhe só esse dado. O Brasil detém o primeiro lugar do mundo no consumo de destilados e cachaças. E é o quinto maior produtor de cerveja. Então vejam, né? Infelizmente o Brasil ele está em primeiro lugar em algo que não é bom, né? Então vejam, pessoal, é o primeiro lugar no consumo de destilados e cachaça. Então vejam, são bebidas fortes, né? São bebidas que realmente prejudicam e muito comum e muito acessível. Então, o álcool, ele é a droga preferida dos brasileiros, 68,7% do total preferem e utilizam, fazem uso do álcool. Seguido por tabaco, que é o cigarro, maconha, cola. Essa cola, pessoal, é a cola de sapateiro, tá? Tem muita gente viciada em cola de sapateiro. Com o passar do tempo, com o aparecimento de novas drogas, ainda assim tem muita gente viciada em cola de sapateiro. Depois, estimulantes, ansiolíticos, cocaína, xaropes, muitos xaropes possuem drogas que fazem bastante mal à nossa saúde. E no país, 90% das internações em hospitais psiquiátricos são por dependência de drogas, principalmente devido ao álcool. Então, vejo, todas as clínicas que nós temos, principalmente aqui na nossa região, né, no Brasil, enfim, 90% das pessoas que internam ali são porque não conseguem largar o vício do álcool. Então, vejam, pessoal, é algo que começa nos finais de semana, é algo que começa 2, 3 vezes por semana, vai aumentando. Daqui a pouco vai ter gente que, no tomar café, já sente vontade de tomar o álcool. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Além disso, olhem esse dado, pessoal. Ele pode causar 350 tipos de doença junto com a dependência. Essas doenças são doenças físicas e são doenças também psiquiátricas e torna dependente da droga 1 a cada 10 usuários de álcool. Então vejam que, além de você virar um alcoólatra, você corre o risco, junto com a doença do alcoolismo, ele traz 350 tipos de doenças físicas e psiquiátricas que pode trazer também. O índice de câncer entre os bebedores e alarmantes é alarmante. Por quê? Por ação tópica do próprio álcool sobre as mucosas, por conta de aditivos químicos da ação cancerígena, que entra no processo da fabricação da bebida. Então, vejam, os próprios componentes das bebidas, eles já trazem substâncias tóxicas ao nosso organismo. Uma doença muito comum e que acontece muito, e com certeza, pessoal, se a gente for investigar crianças que nasceram com deficiência, provavelmente essas crianças são filhos de pais que bebiam, de mães que bebiam, que fumavam, que usavam droga, tá? Que usaram durante a amamentação também.
Então, é a chamada síndrome alcoólica fetal, que é o termo utilizado para descrever os efeitos comumente observados nos filhos de mães alcoólatras. Quais são esses? Como que é essa síndrome? Um tamanho pequeno, face anormal, outras anormalidades físicas podem ocorrer e principalmente retardo mental. Então, é muito grave. O que a gente pensa que foi só uma vez, né, não é sempre, né? Pode sim trazer, além de te fazer mal, está fazendo mal para outras pessoas também. Nicotina. A nicotina, gente, é o cigarro. Ela causa taquicardia, náuseas, vômito, relaxa a musculatura esquelética, aumenta a pressão arterial e a atividade motora. O uso do cigarro aumenta o risco de vários tipos de câncer e úlceras. O uso na gravidez provoca efeitos no recém-nascido, como baixo peso, baixa estatura, alterações neurológicas e outra, olha ali, ó, é também transmitido pelo leite. Então vejam, as mães que amamentam as crianças e que fazem ainda uso do cigarro, elas estão sim transmitindo essa nicotina pelo leite e essa criança pode se tornar uma dependente química. Pensa, um anjinho, gente, uma pessoa ali que muitas vezes nem pediu para vir ao mundo, né? Numa situação totalmente de risco. E olha só como pode acontecer. Essa transmissão, pessoal, pelo leite, ela ocorre em qualquer tipo de droga, tá? As mães usuárias de droga durante a gravidez, que insistem em amamentar, mesmo utilizando drogas, elas podem sim, a chance é 99,9% da criança já começar a sentir a falta da droga também, tá? Então, a nicotina, quais são os efeitos dela no sistema nervoso? Estímulo do humor, diminui o apetite, por isso que muitas pessoas quando param de fumar engordam, irritabilidade, sudorese, tontura, insônia. A abstinência, o que vai causar quando a gente para de fumar? Cessação abrupta, né? O parar do nada com o cigarro ou a redução pode ocorrer humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, inquietação, aumento do apetite, ganho de peso e uma enorme ânsia em fumar. Então a pessoa fica muito nervosa, né? Ela fica muito ansiosa pela nicotina, que é algo que a gente encontra nos mercados, em postos e é de muito fácil acesso. A heroína. A heroína é um opioide derivado do ópio, extraído lá da florzinha chamada papoula. É o opioide mais importante como droga de abuso. Ela tem um efeito relaxante, ansiolítico e euforizante. Então, ela causa uma sensação de prazer intenso. Intensa euforia seguida de sedação e tranquilidade. É uma sensação de analgesia, depressão respiratória, contração da pupila e constipação. Gente, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês sobre a heroína, ela causa da primeira vez que você utilizar. Então, a heroína geralmente ela é feita através de agulhas, né? É uma droga injetável. Por isso que lá nos anos 50, 60, muita gente teve a transmissão de HIV, porque a heroína teve uma febre no Brasil muito grande. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela veio para o Brasil lá nos anos 60, 70, né, por ali. Teve muita gente que contraiu HIV porque dividiam, né, compartilhavam a mesma seringa. Então, sim, ela é uma droga que ela causa tanta anestesia, tanta analgesia, que ela causa essa depressão respiratória, que é quando o teu corpo fica tão amortecido e tão anestesiado que você dá a impressão que você não está nem respirando, tá? Ela causa, além disso, vômito, diarreia, ela pode causar manchas pelo corpo, feridas pelo corpo. Então, é uma droga fortíssima, matou muita gente antigamente. Ainda hoje,
a gente tem presente essa droga, não tanto como as outras, porque ela é uma droga cara, né, mas em grandes centros, em grandes cidades, gente, e com certeza, talvez muita gente que ainda vive, que tem o HIV, que é soropositivo, provavelmente foi, porque experimentou a heroína, né, compartilhou seringa, e aí sofre com tudo isso até hoje. Então a heroína quando causada, quando parada, né, quando você não tem ela, a abstinência dela são sintomas extremamente opostos do da droga. A pessoa fica inquieta, olha só, dor nas costas e nas pernas. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que eu injetei a droga, ela me causou uma anestesia. Quando ela passa, ela tem um efeito rápido, ela não tem um efeito duradouro. Quando ela passa, a pessoa sente dores horríveis pelo corpo. Então, dor nas costas, dor nas pernas, a busca da droga, né? A pessoa fica muito irritada, depressão, dilata a pupila, a pessoa sua bastante, e olha ali, ó, febre e diarreia. Então, dá a impressão que realmente a pessoa está morrendo. Ela é uma das drogas que mais causa efeitos visíveis realmente no corpo da pessoa que utiliza. Então, ela é muito forte, muito perigosa. O crack, né? O crack, há alguns anos atrás, então, era considerado uma droga nova, né? Então, ela é uma substância que afeta a química do cérebro do usuário. Ela causa euforia, alegria, suprema confiança, né? A pessoa ali tá se sentindo Batman, perda de apetite, insônia, aumento da energia. Então, ela caminha, ela anda, ela faz o que tiver que fazer. Principalmente se ela tiver que andar quilômetros em busca da droga, ela vai. Um desejo por mais crack, a paranoia potencial que termina logo após o uso. Então vejam, o seu efeito inicial é liberar uma grande quantidade de dopamina, uma química natural do cérebro que causa sentimentos de euforia e prazer. Porém, pessoal, o efeito da droga, ele é muito rápido. Por isso que ela foi considerada alguns anos atrás uma droga extremamente perigosa, pelo curto efeito dela e pelos estragos que ela faz. Então, o efeito geralmente dura de 5 a 10 minutos, é um efeito rápido demais, após o qual os níveis de tempo da dopamina do cérebro despencam, deixando o usuário deprimido. Uma pessoa pode ficar 3 ou mais dias sem dormir, enquanto o efeito do crack está no corpo dela, tá? O uso do crack em uma festa durante a qual a droga é usada repetidamente e em doses cada vez mais elevadas leva a um estado de irritabilidade crescente, agitação e paranoia. Então, por que eu coloquei aqui que durante uma festa essa droga ela é usada repetidamente? Porque você vai usar essa droga, ela vai te dar um efeito curto, de 5 a 10 minutos. Passando esse efeito, você vai querer mais, você vai querer a droga novamente. O teu cérebro, lembra uma área de recompensa cerebral que eu expliquei ontem? Ela vai pedir ansiosamente por essa droga, tá? Por que que teve uma explosão dessa droga alguns anos atrás? Porque ela é uma droga barata, a base do crack é a cocaína, porém, pessoal, é pouquíssima cocaína que colocam nessa droga. O restante, algumas pesquisas feitas há algum tempo atrás, algumas análises que eles fizeram do crack, pessoal, tinha até vidro moído dentro que o pessoal usou, né? Giz, vidro moído, então lixo. Então, por quê? Porque ela é uma droga barata. Então, por isso que ela viciou mais rápido, por isso que o pessoal teve muita, né, uma explosão do número de usuários dessa droga aí. Ela é uma droga perigosíssima, tá? Há alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu atendi um paciente, pessoal, que ele teve uma perda de memória tão grande, ele já era um usuário de drogas que começou com maconha,
Da maconha ele foi para cocaína, aí ele faliu, porque ele gastava todo o salário dele, que na época ele trabalhava na cocaína. Ele vendeu tudo que ele tinha dentro de casa, ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi morar nas ruas e aí ele conheceu o crack. Ele fez uso do crack durante 5 meses. Quando ele foi mandado para reabilitação, pessoal, ele não lembrava mais nem o nome inteiro dele, tá? Então, ele dizia o primeiro nome dele, ele não sabia qual era o segundo nome. Se você pedisse para ele o que ele tinha feito durante a tarde, por exemplo, ele demorava muito para responder. E o exame de tomografia da cabeça dele da época mostrou uma mancha terrível, tá? Na parte da memória dele. E ele foi um caso, assim, que vira e mexe ele estava em tratamento. E sempre era feito exames, tá? E esses exames eles pioraram e essa mancha apareceu depois que ele fez o uso do crack. E ele usou por apenas 5 meses, tá? Então, assim, é uma droga fortíssima, barata, então é de muito fácil acesso, mas é uma droga muito perigosa também. Então, o crack ainda ele pode resultar em uma psicose paranoica, em que o indivíduo perde o contato com a realidade e passa a ter alucinações. Abuso de estimulantes de droga, principalmente as anfetaminas e a cocaína, pode levar à parasitose delirante. O que é isso? É a síndrome de Aka-Ekbom, que é a crença equivocada que são infestados por parasitas. Então, a pessoa tem a impressão que ele está sendo infestado por formigas, sendo infestado por cobras, que tem uma barata gigante, enfim, tá? Então, isso acontece mesmo, ok? Drogas alucinógenas, o LSD e os canabinoides. Eles afetam principalmente os padrões de pensamento e percepção, causa distorção cognitiva complexa. Os efeitos lembram uma doença psicótica. Então, se essas pessoas chegam num hospital, chegam num centro para tratamento, pode-se sim confundir os efeitos da droga com doenças psicóticas, tá? Então, o LSD. O LSD ele causa alucinações e perturbações da percepção do espaço e do tempo. A overdose do LSD causa psicose e flashbacks. Então, a pessoa tem ali diretamente na mente flashbacks de acontecimentos. Então, ela não sabe se isso aconteceu, se não aconteceu, se está acontecendo. Ela perde realmente o sentido da realidade, o sentido do tempo. Causa dependência psicológica limitada. Os canabinoides, né? Principal deles, a maconha, causa relaxamento, euforia, distúrbios da percepção e do espaço, né? Então tem que sempre cuidar também esse uso. A dependência a dependência psicológica ela já é moderada. Os sintomas de abstinência dessa droga, perturbações do sono e muita ansiedade. Lembrando, cada organismo reage de uma maneira totalmente diferente. Tá? Então, o que para o teu colega que de repente fuma maconha não faz nada, para você, você não sabe como que vai fazer, né? De que forma que a droga vai se comportar no teu organismo. Então, é melhor sempre, né, gente, não arriscar, porque você não vai ter controle depois. Outras substâncias alucinógenas, a psilocybe mexicana, a manita muscaria, a bufotenina, que é uma glândula cutânea de um sapo, que utilizam também, gente, como droga, a mescalina, que é aquele famoso cacto mexicano, e a fenciclidina, que é um opioide sintético injetável também, tá? Então, pessoal, antes da gente fazer de eu falar para vocês a atividade, que é a mesma da última aula, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. A droga, ela não vai prejudicar só você que está usando. Ela não vai só te causar problemas de memória, problemas de comportamento, dependência. Ela estraga uma família inteira. Então, você se torna usuário
e você acaba prejudicando e desestruturando toda uma família. Porque vai ser uma mãe que não vai mais dormir, vai ser um pai que vai dar a vida para poder salvar o seu filho desse mundo. A droga ela é um problema social, ela não é só um problema de saúde, ela é um problema social, ela é um problema da família inteira. Então, assim, os teus problemas não vão se resolver se você passar uma noite inteira chapado, se você for para uma festa e ingerir droga achando que vai esquecer tudo, tá? Os teus problemas vão iniciar e vão extremamente ser agravados se você achar que o mundo das drogas é o melhor para você. De início, muitas pessoas que eu já conversei que são usuários de droga, que estavam em tratamento, eles falavam o seguinte, que os motivos que levavam eles a usar a droga era uma família desestruturada, era era porque não eram aceitos, não eram escutados, não se sentiam bem na família, tá? Então essa não é a solução. E essas pessoas com quem eu tive contato, todas tiveram a mesma definição depois de tudo, né? Que foi a pior burrada da vida. Então, você ficar bêbado não resolve o problema. Você começar a fumar para você mostrar para tua mãe, para o teu pai que você está rebelde, não é a solução. Você aceitar a droga daquele amigo que está sempre te oferecendo, ele não é o teu amigo, ele não está ali para te ajudar, isso não é amizade. Então pensem, pessoal, pensem, porque é uma época que tudo é muito fácil, né? É uma época talvez de frustração. Você pode ter problemas em casa, você pode ter problemas amorosos, você pode ter decepções, você pode ter uma família que talvez para você não é a melhor. Só que pense que a droga ela não vai te acolher, né? Essa ilusão de que a droga te acolhe, de que a droga te faz bem e resolve os seus problemas, ela só vai te causar problemas. Então, vocês já tiveram informação, vocês têm informação, né, na mão de vocês, e eu espero que 5% daquilo que a gente apresenta para vocês, daquilo que a gente mostra, vocês avaliem. Eu, pessoal, na minha adolescência, eu tive muita oportunidade de usar drogas, né? Eu tive a droga na minha mão, eu tive a droga passando na minha frente, eu tive acesso a isso, mas eu nunca quis experimentar, porque eu sabia que era uma coisa que eu não ia controlar. E eu sabia que era algo que não ia só me atingir, ia atingir toda a minha família. Então pensem, tá? Não pensem apenas no momento quando vocês forem talvez experimentar porque é moda, porque é legal, porque a tua turma usa, né? Pensem no depois. No depois não vai ter turma, no depois não vai ter amigo, ninguém mais vai ser nada teu, tá? Então é isso, pessoal. A atividade é a mesma da última aula. Sobre as drogas que eu passei hoje para vocês, vão escolher duas e vão responder as duas questões. Quais os riscos para a saúde que ela pode trazer e qual o tratamento para aquela droga que você escolheu mais indicado para que a pessoa consiga melhorar. Certo, pessoal? Então é isso. Eu vou passar um videozinho também para vocês amanhã, para a gente encerrar essa parte das drogas. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!